Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, 5 de julho, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Antes da homilia, um convite a você. Hoje, aqui no meu canal do YouTube, a gente dá início a uma novena a Santa Teresa dos Andes. Já ouviu falar dessa santa? Uma santa chilena, carmelita do Chile, padroeira da juventude. No YouTube vai ter muita coisa boa, mas aqui na nossa novena, que está na descrição aí do vídeo aí embaixo, ou se você digitar aí depois dentro do YouTube, Padre Mário, novena, Santa Teresa dos Andes, nessa novena a gente vai conhecendo um pouquinho dessa santa incrível. Então quero convidar você a rezar comigo uma novena Santa Teresa dos Andes, talvez em favor aí do jovem, do adolescente aí da sua casa. Estamos com novena de São Bento, estamos também com novena de Santa Teresa dos Andes. Para quem me acompanha lá no meu site, ainda antes da homilia o Padre Quer Falar, está lá o nosso diário espiritual do mês de julho, né? Que eu imprimi aqui, porque eu também gosto de rezar com aquilo que eu mesmo escrevo. Padre, o que é o diário espiritual? Diário espiritual é a minha homilia por escrito, fica diferente um pouco do que o padre fala aqui, porque é feito em momentos diferentes. Vai ter lá uma reflexão sobre o evangelho do dia, vai ter lá umas perguntas para refletirmos. Muita gente faz como eu, imprime, tem gente que usa na tela, enfim. Tem lá uma oração própria para cada dia, né? Isso aqui é o básico, isso aqui é o grosso modo do nosso site, além de todas as outras formações que de vez em quando vai entrando lá em vídeo, e-book e caderno de ativação, tá certo, minha gente? E lembrando você, nesse final de semana, o retiro aqui, eu e o Astromar, hein? Dias 9 e 10, você é o nosso convidado a estar aqui em Alto Piquiri. Na tela está o WhatsApp da paróquia para você se informar, se inscrever e estar aqui conosco. Minha gente, vamos então ao evangelho dessa terça-feira, Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 38, e diz assim: Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos retrata o poder de Jesus sobre o maligno, sobre a pessoa do mal mesmo, o demônio, Satanás. E nos fala do coração de Jesus. Jesus fazia o que fazia porque ele compadeceu-se. Jesus é capaz de se compadecer do homem e da mulher, de ontem, do hoje e do amanhã. Ele é capaz de nos ver para além das nossas maldades. Ele olhava para aquela multidão, que talvez não fosse nem errado classificar, uma multidão de muitos desocupados, de muitas pecadoras e pecadores. A primeira leitura da missa de hoje vai dizer assim: semeiam ventos, colherão tempestades. Aqui se faz, aqui se paga. Mas Jesus nos olha para além disso. Jesus nos olha como uma mãe misericordiosa, como um pai misericordioso, né? Nos olha como Deus, e Deus é misericórdia. E vê que no fundo é ovelha sem pastor. Estão cansadas e abatidas. Sim, cansadas e abatidas porque escolheram o pecado muitas vezes. Verdade, ninguém está dizendo que não. Cansadas e abatidas porque não tiveram juízo, não ouviu o que o pai e a mãe ensinavam? Sim, verdade. E tantos outros cansados e abatidos pelas vicissitudes todas da vida que acontecem até com quem é muito santo. Mas veja, Jesus olhava muito mais o cansaço e o abatimento do que talvez o certo ou o errado e quem é que tem culpa. Jesus se compadecia. Veja, meus irmãos, o julgamento não cura a nossa história. O julgamento não cura as nossas relações. O que muda a vida é o compadecer-se. A despeito do porquê é que viviam tão cansados, abatidos e perdidos, Jesus olhava para isso. Se é santo ou é um pecador sem juízo, está cansado, está abatido, e ele se compadecia. Claro que Jesus era capaz de avaliar situações e dar nome às coisas, e nós também devemos ser. Nosso problema é que, diferente de Jesus, às vezes a gente trava na nossa cabeça.
a gente avalia todo mundo numa régua muito curta e severa e não se compadece. Fica um cansaço, um abatimento nas pessoas. Jesus era capaz de se compadecer. E por isso, então, era para eles como que um bom pastor, né? E mais uma vez, se está atrapalhando o barulho do fundo, gente, paciência, porque é o que temos para hoje, tá bom? É que está bastante aqui. Mas veja, tudo começou com... apresentaram a Jesus um homem mudo, possuído pelo demônio. No evangelho de ontem apresentaram uma menina morta, uma mulher que sangrava 12 anos se apresenta. Curas físicas. Hoje um homem mudo, e Jesus identifica que esse estar mudo, no caso dele, vinha de uma opressão diabólica. Veja, minha gente, fosse só uma doença mesmo, Jesus saberia que é uma doença. E Jesus curaria, Jesus curou outros mudos, sem se dirigir a um espírito maligno. Nesse evangelho, ele cura o mudo se dirigindo ao maligno, porque essa doença é uma raiz espiritual. Ora, Jesus sabia quando era de raiz espiritual, quando era coisa só física. Não é possível, né? Que Jesus não sabia diferenciar essas coisas. Veja, fica claro aqui, é uma ação do mal que deixa o homem mudo, trancado, com medo de falar, distante das pessoas. Esse demônio mudo. Alguns santos e santas de Deus falam do demônio mudo que atua no sacramento da confissão. A pessoa vai confessar e emudece aquele pecado. Passa anos da vida com confissões inválidas, porque não confessa aquele pecado, né? Veja, o maligno que nos deixa mudos, a gente não confessa os pecados que tem que confessar. O maligno que nos deixa mudos, fechados, em não partilhar o que sabemos, não dividir do que somos. O demônio que nos deixa mudo quando não damos ao outro o elogio, o parabéns, o eu te amo, o por favor, o muito obrigado, o com licença que o outro precisa. O silêncio, muitas vezes, né, enquanto fechamento, tem algo de diabólico, não tem? Às vezes eu sou pároco, né, eu atendo as pessoas, eu falo assim, eu escuto, sou tudo mulher, né? Reclama do marido e fala assim, tá, minha senhora, a senhora falou tudo isso para ele, ele te falou o quê? Falou nada, padre. Olhou para mim e falou assim, acabou, virou as costas e saiu andando. Esse demônio mudo, a pessoa não pede nem perdão, a pessoa não repercute o que você está dizendo, esse fechamento em si. O demônio mudo que nos impede de professar a fé e dar a Deus o louvor, não é? Que coisa! Essa falta de vontade de se expressar com Deus também não é muito do Espírito Santo. Não, veja, estou dizendo que a pessoa está possessa, mas eu estou dizendo que tem algo de estranho, né? Por esses dias, numa experiência que eu tive, uma menininha de 6 aninhos falou assim, padre, você poderia conversar e dar uma bênção na minha irmã? Eu falei, posso, quem é sua irmã? Achei uma gracinha, gente, 6 aninhos. Aí começou a falar assim, sabe o que é, padre? Ela não gosta muito de Jesus, não. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ah, porque ela briga comigo e outra, ela vai na missa e quando a gente está lá todo mundo assim, ó, cantando para Jesus, ela fica assim e não abre a boca, então ela não gosta muito de Deus mesmo. Gente, 6 anos, o demônio mudo. Às vezes numa celebração, às vezes a gente olha, né? Às vezes, graças a Deus, tudo tão bem cantado, né? Seja o canto de perdão, o Cordeiro de Deus, seja o glória, o aleluia. Tem os salmos, eles estão lindos. Tem gente que não abre a boca a missa inteira. Abre para bocejar só, né? Mas não responde, não canta, não fala. De onde vem essa apatia? Se fosse qualquer uma dessas músicas de sofrência, rasgava o peito, né? De onde vem essa apatia? Olha, esse mal que nos deixa mudo. Por quê? Porque na palavra a gente sai da gente e dá a Deus e ao próximo o que é de direito deles. Na palavra a gente se humaniza. O ser humano que fala, o ser humano que se divide até com o outro, nem que seja o sofrimento. E aí então Jesus tira daquele homem aquele demônio. E aí o que acontece é muito interessante. As multidões, gente muito simples, né? Gente que não tinha muito referencial teórico para ficar achando pelo em ovo, né? Que não tinha muito subsídio teológico até para achar, né? Chifre em cabeça de cavalo. Eles ficaram admirados, ficaram muito felizes, nunca se viu coisa igual. O mudinho tá falando, olha que lindo, ai que emoção. Os fariseus, como sempre eles, muito cocotinho, muito chatinho, capaz de ficar citando versículo bíblico, parece ter um coração de pedra, dizem assim, ah não, ele expulsa o demônio, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa o demônio. Tem gente que parece que quanto mais sabe, mais chato é. Tem gente que parece que quanto mais sabe, mais besta fica. Como é que o demônio expulsa demônio, criatura? Da onde você tirou isso? E aqui está, meus irmãos,
O demônio mudo, o demônio da frieza, que vem às vezes de um intelectualismo sem misericórdia, de um intelectualismo sem vida, de um intelectualismo que esconde um coração de pedra. Poxa vida, seu fariseu, custava ficar feliz junto com todo mundo? Olha a alegria do mudinho falando, cantando, rezando. Não, é o chefe do demônio. Sabe, é tão triste quando os nossos conhecimentos nos incham e a gente não desfruta a vida. Às vezes a gente vê isso até dentro da igreja, a pessoa está toda feliz, ela fez a experiência dela lá com Deus e já chega, desculpa, um fariseu com régua curta, com uma lupa gigante, para ficar esmiuçando pontinhos e coisinhas que nem a pessoa entende, ao invés de celebrar e se alegrar com ela. Olha, esses fariseus sempre dando trabalho para Jesus, sempre num descompasso. As multidões felizes, os fariseus amargurados, hipercríticos, não pode ser assim. E aí vai falar de quem é Jesus. Jesus percorria cidades e povoados, ia para tudo que era lado, ensinando, pregando e curando. Ensinando nas sinagogas. Por quê? Porque tem coisa que às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe direito, não, precisa aprender, né? Então Jesus ensina, como um grande catequista, revisita o que a gente acha que sabe, mas sabia muito ralinho, muito cru, né? Muito raso. E ensinando a vida, pregando o evangelho do reino de Deus, ensinando, mas pregando, ou seja, anunciando coisas novas, dando sentido novo, pregando o evangelho. Evangelho significa boas notícias. Então ele ensina a fé, ele esclarece assuntos, ele ensina a vida, mas ele traz boas notícias a respeito de Deus, a respeito da vida. Ele traz a cura, olha lá, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Então Jesus ensina a cabeça, né? Anuncia coisas novas ao coração, ao espírito das pessoas e também para o corpo, a cura física. E aí então, por que faz isso? Porque se compadece daquele povo. Bom, se ele tinha que ensinar, é porque era meio burrinho. Se ele tinha que pregar, é porque era meio pecador. Se ele tinha que curar, é porque era meio doente. A gente morre de raiva de gente assim. Jesus se compadece das pessoas que são assim, porque somos assim. E ele vai dizer, a messe é grande, ou seja, tem muita gente para ser ensinada, tem muita gente para ser evangelizada, tem muita gente para ser curada, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Todo mundo está ocupado em, sei lá, cuidar de si mesmo e tanta coisa, né? A messe é grande, os trabalhadores são poucos. E aí Jesus vai dizer, peçam, pois, ao dono da messe, Deus Pai, que envie trabalhadores para a sua colheita. Por quê? Porque isso aqui é mais que uma profissão. Aqui que está, isso aqui é mais que um protocolo, isso aqui tem que ser uma vocação. Vocação é chamada e quem dá o chamado é Deus Pai. Peçam a Deus Pai que envie para a igreja mais trabalhadores, são poucos os trabalhadores, para a colheita. Veja, Jesus não... Eu acho muito interessante isso aqui, eu posso estar elucubrando do jeito errado. Jesus não disse assim, peçam para o Pai mandar mais semeadores. Não. É trabalhadores para colher, porque tem muita gente que no fundo já está pronta, já está madura, mas não tem quem colhe. Então a música antiga do Padre Zezinho, né, que se chama Vocação, né? Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, os mais antigos vão lembrar dessa, né? A vocação é tua, a decisão é tua. São muitos convidados, quase ninguém tem tempo, né? Aí na última estrofe ele diz assim, o trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu. E o mundo passando fome de Deus. Sabe, meus irmãos, a gente vai experimentando o quanto existem pessoas que não é que elas têm que ser semeadas, muitas estão aí só para ser colhidas mesmo, porque a vida já semeou, amadureceu, bateu e amaciou a pessoa. Mas onde estão os trabalhadores que vão colher dessa fé que está aí? Essa fé que está aí. Nós precisamos pedir à igreja mais vocações e santas vocações. Vocações capazes de ensinar, de pregar e de curar. Porque quantas pessoas estão sendo colhidas em outros lugares? Verdade ou não é? Quantas pessoas estão sendo colhidas do jeito errado, por mentiras, por lobos, né, revestidos em pele de ovelha. Mas então nós vamos rezar e pedir à igreja. E nos comprometer com o evangelho, minha gente. Tem muita gente para ser colhida. Então, à medida que a gente pede a Deus santas e generosas vocações, você que é leigo, leiga, não sei qual é a sua profissão, não sei qual é o seu estado de vida, mas seja mais disponível ao reino de Deus também. Quantas vezes a igreja quer colher e a gente encontrando e colocando dificuldades, não é? Mas rezemos também por todos os sacerdotes, por todos os padres, pela vida religiosa, para que sejamos todos nós homens mais otimistas, mais convictos de que ainda tem muita coisa para ser colhida. Esse abatimento que se pesa sobre tantos não pode mais existir, meus irmãos. Jesus está nos dizendo aqui, trabalhadores para colher.
tanta gente para ser colhida, a gente não pode ter preguiça nem medo de ir lá colher aquilo que Deus, a sua providência, Ele mesmo plantou e amadureceu para cada um de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.